E vai terminar muito bem essa tarde de sábado, porque estamos juntinhos aqui, conectados na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo vocês, ouvintes da Vibe Mundial, e vocês também, ouvintes que me acompanham todos os sábados. Eu sou Patrícia Kovacic e todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, estou aqui ao vivo através da Vibe Mundial, aí levando para vocês, através dessas ondas maravilhosas, entrevistas com profissionais e pacientes que viveram as práticas integrativas e terapias naturais. Hoje eu estou com o meu querido Tomás aqui dentro do estúdio, preparando mais um dia de um programa especial para vocês, e digo que ele é muito querido também o dia de hoje, porque a gente está aqui com um estúdio novo. Então quem está online com o vídeo aqui vendo também dentro do estúdio, seja bem-vindo aí às nossas imagens, pessoal do Facebook da Vibe Mundial, o pessoal do Instagram meu aqui da Paty Kovacic, dê uma conferida aqui no nosso novo visual da Vibe, a Vibe sempre procurando meios de levar cada vez mais à frente essas conversas e o nosso conteúdo, que no caso aqui eu tenho muita alegria e muito carinho de produzir e trazer para vocês aqui todos os sábados. Então, em especial nesse dia, né, animado de tantas estreias, agradeço todos os meus patrocinadores que acreditam em mim, acreditam no programa e principalmente acreditam na mensagem que a gente leva todos os sábados. E é especialmente sobre essa mensagem que eu quero conversar com vocês neste sábado. Então, reservamos aqui esse sábado especial do dia 23 de abril, para falar um pouco mais sobre o método Kovacic. Então, todos que já me acompanham, ou você que chega aqui pela primeira vez, seja bem-vindo a esse novo conceito, essa teoria, aonde vamos abordar um pouquinho mais nessa tarde, que é voltada a pacientes, a pessoas que vivem a doença câncer. Então, eu falo especificamente com você que recebeu o diagnóstico de câncer, mas eu falo com muito carinho também a você que acompanha uma pessoa querida, um ente familiar, um amigo, ou até mesmo um colega do seu dia a dia que recebeu esse diagnóstico, o diagnóstico dessa doença que ainda hoje é a principal doença que continua matando as pessoas. Então, eu não digo isso para alarmar ou para assustar vocês, mas eu digo isso para vocês cada vez mais serem mais criteriosos, serem mais atentos às informações que vocês acessam. Então, quando publicamente a gente fala, né, de uma saúde geral, a gente fala sobre prevenção e fala sobre conscientização do diagnóstico e tratamento da doença, é importante, sim, cada vez mais a gente nos perceber e ir atrás dessas verdades, né, como que a nossa saúde está, desconfiar de algum desconforto que prolongue por muito tempo e investigar, mas ao mesmo tempo é importante a gente entender até que ponto cada uma das medicinas podem colaborar. E eu digo isso de uma forma humilde, mas muito consciente, que a gente tem cada vez mais que enxergar novamente o que lá atrás era tão importante, que é reconhecer a importância, né, e a interferência da saúde da nossa vida, aliás, da natureza da nossa vida. Então eu digo, esse primeiro passo para a gente começar a pensar um pouquinho mais sobre Stefan Kovacic, sobre essa proposta, terapia e pesquisa que ele fez voltada para o câncer. Então, nessa última década, nos últimos 15, 16 anos, a gente carinhosamente chamou de método Kovacic, mas essa pesquisa e tratamento voltada para descobrir a origem da doença e tratar essa desarmonia, essa manifestação na estrutura física, no corpo físico da pessoa, era o objetivo dele e ele conseguiu fazer isso. Então, o convite de hoje à tarde é a gente olhar um pouquinho mais, com mais detalhes, sobre o método Kovacic, sobre a vida de Stefan Kovacic e sua pesquisa. E para me ajudar nessa caminhada, eu tenho a alegria, né, de ter a participação do Jotacir Selim. Jotacir Selim, que é meu pai, então vou corujar um pouquinho aqui. Afinal, esse tratamento, ele existe aí há 60 anos, sendo que 50 desses anos ele basicamente aconteceu dentro da casa de Stefan Kovacic, dentro da casa da nossa família. E Jotacir Selim é meu pai, é esposo, então, de Celeste Kovacic, minha mãe. E ele tem uma longa vivência, né, dentro do tratamento. Ele assistiu Estevão, meus avós atendendo, e também acompanha a minha mãe atendendo as pessoas, e ele tem uma função muito importante dentro da organização a qual ele também é responsável, que é a Associação Estevão e Maria Kovacic. Dentro da associação, ele, além da parte administrativa, ele também cuida da parte da educação, do acompanhamento de novos terapeutas, e dentro do local onde a gente atende, eu, a minha mãe, Celeste Kovacic, e um grupo muito carinhoso de voluntários aqui em São Paulo, no metrô Santa Cruz, ele é responsável por receber
os primeiros casos, os novos pacientes, dando as orientações, as quais vamos conversar hoje aqui, que é sobre a teoria e como que funciona e como que a gente vivencia esta prática. Então, vai ser uma alegria ter ele, vai ser de muito valor poder participar, ter a participação dele nesse programa. E sejam, mais uma vez, quem está conectando agora na Vibe Mundial, sejam muito bem-vindos para a gente começar esse papo sobre o método Kovačić. Então, quem conecta agora às 5 e 7 da tarde na Vibe Mundial, esse é o Portal da Cura. Eu sou Patrícia Kovačić e aí eu vou deixar aqui já o telefone da Vibe Mundial, caso você queira participar do programa, com perguntas, histórias, se de repente você vê tantas coincidências nos fatos e percebe que já viveu em algum momento esse tratamento, divide conosco a sua vivência e enriqueça um pouco mais esse programa. O telefone da Vibe é 3171-0221 e 3262-4490. Então é 3171-0221, 3262-4490. E eu também já peço para você anotar já os nossos contatos da associação, do nosso ponto de atendimento, para você seguir conectado, conhecer mais essa história e tirar dúvidas, caso ali permaneçam ali após o programa ainda. A associação, o site é www.aemk.org.br. Então é associação Estevão Maria Kovačić.org.br, aemk.org.br, e o meu WhatsApp para você seguir conectado comigo, pedir as orientações sobre o tratamento ou qualquer outra dúvida que você deseja sobre o tratamento ou sobre a sequência dos nossos programas, trazendo pauta, trazendo suas histórias. Anote já, como eu disse, eu sou Paty Kovačić. Para quem quer dar uma xeretada no Google, o Kovačić escreve K-O-V-A-C-S-I-K. E o meu telefone, falo de São Paulo, então é 955-95-5465. Então é 955-95-5465. Mas então, vamos começar esse papo pensando e contando um pouquinho quem foi Estevão Kovačić, né? Quem foi esse ser humano iluminado, esse homem, né, nobre, responsável, que cruzou aí o continente da Europa para o Brasil após a Segunda Guerra para construir um novo lar para sua família e que tinha uma inquietude muito grande no seu coração. Estevão Kovačić, meu bisavô, lá na terra onde ele vivia com a sua família, ele viveu a dor de perder a mãe através da doença câncer, sem muito conhecimento e, consequentemente, devido à localização e momentos políticos e sociais, eles não tinham recursos para cuidá-la. Ela adoeceu e faleceu de câncer. Vindo para o Brasil, ele tinha essas inquietudes, então, de procurar um lar seguro para sua família, né? E assim ele fez, e também encontrar uma resposta para essa patologia, para essa doença, que quando ela se instala no organismo da pessoa, por vezes ela pode manifestar de uma forma tão agressiva. Ali ele viu lá atrás e ele queria poupar, então, qualquer família de viver aquela dor a qual ele viveu. Então, é muito lindo de pensar dessa forma, que ele dedicou a partir desse primeiro insight que ele teve aqui, já vivendo em São Paulo, a pesquisa dedicada nesse aspecto, que ninguém vivesse novamente a dor que ele tinha vivido. Foi muito bonito isso, e esse insight, esse despertar dele aconteceu quando, constituindo a sua família, casando com a Maria, minha bisavó, uma fofa, uma mulher cheia de amor, muito querida por todos que ali conviviam com ela, formaram a sua família e criaram o seu sítio no bairro do Jabaquara, aqui em São Paulo. E lá no Jabaquara, quando ele saía para trabalhar, então ele tinha a sua profissão, que era dentro de dirigir, ele era motorista, então, de caminhões, e nas horas vagas ele fazia o seu freelance como radiestesista, procurando poços de água e construindo naquela época, então, há 60 anos atrás, ele procurava os veios de água e construía, abria esses poços de água nos locais, nas casas que assim desejavam. Ele conseguiu encontrar uma forma de viabilizar ou de ajudar as pessoas que precisavam desse recurso. Ele encontrou uma forma de descobrir, antes mesmo de abrir o poço da água, ver, além do lençol da água, se aquela água era
potável ou não. Então, assim, ele já conseguia melhorar a questão de investimento de recursos e procurar um veio de água, um poço de água saudável para aquela casa. Seguindo nessa linha de descobrir o quanto a água era potável, não, o quanto a água era saudável, não, e já imaginando a interferência que ela poderia ter no meio ambiente, a Maria em casa cuidava do plantio, cuidava da hortinha deles ali, então tinha uma centena de saladinhas e verduras e os verdes plantados, mas também tinha o cultivo e os cuidados de uma pequena granjinha. Então ali eles cuidavam dos frangos, das galinhas que iriam alimentar a sua família. Estevão observou, em determinado momento, passado de meses ou anos, né, 1 ou 2 anos ali, vivendo naquele local, que os pintinhos que ficavam na divisão, então ele dividia em duas partes aqueles pintinhos e tomavam os mesmos cuidados, tinham os mesmos cuidados, a mesma alimentação, a mesma água. De um lado, os pintinhos adoeciam. Então, eles não se desenvolviam com qualidade, com saúde, tinham deformidades. Do outro, os pintinhos eram fortes. Eles iam bem, viviam bem e chegavam, né, na sua fase adulta com o seu corpo, então, intacto e sadio, né? Agora, o que acontecia no local a qual as pessoas estavam ali doentes, né? Os pintinhos não conseguiam desenvolver ou tinham aquelas deformidades. Ele foi a fundo e verificou justamente isso, que ali tinha esse veio da água, a água não era potável. E ele foi investigar, então, que tipo de contaminação tinha naquela água. Descobrindo o tipo de contaminação e fazendo uma associação com testes que ele fez sobre as lesões que foram retiradas daqueles pintinhos, o que ele conseguiu associar. As lesões, elas tinham natureza maligna, então as lesões eram as células de câncer. E a água era contaminada de fezes. Então, a água que ressoa, que tem a sua vibração saudável, num formato não potável, num formato não saudável, e ali contaminada com fezes, ela vibrava numa frequência específica para que o ser vivo, então ali, a gente está falando de animal, mas o ser humano ou qualquer outra espécie de vida, como uma planta, que permanecesse por longo tempo exposto àquele campo de radiação, seu corpo perdia a vitalidade, perdia a possibilidade de cura, então, ou recuperação das suas células, perdia as células de defesa, consequentemente, ali se instalava a doença e ao longo era visto na pesquisa dele que esses corpos expostos a essa radiação, ao longo de 2, no máximo 3 anos, aparecia então a doença câncer. Através da manifestação, queridos ouvintes, de um tumor, de uma lesão ou uma disfunção do organismo, que a medicina é capaz de dar o diagnóstico da doença câncer. Então, o corpo ele vai evoluindo nessa frequência, ele vai evoluindo nessa disfunção e em um momento a gente descobre que a doença é câncer. Mas e aí? A partir desse momento que você entende a origem da doença, que você entende que você só consegue realmente possibilitar a recuperação daquele organismo ou a cura daquele físico a partir do momento que você tira essa origem. Então, qualquer coisa que a gente vai oferecer para aquele organismo que está adoecido, a gente só consegue ter uma resposta positiva ou o início de uma recuperação se a gente tira a pessoa da origem da doença. Então, por isso que existe esse grande receio e essa real verdade sobre as recidivas nas pessoas que estão com tratamento de câncer, vivendo tratamento de câncer, ou as metástases. E mais uma vez, não é para a gente viver com medo dessa sombra. É entender que existe, queridos ouvintes, a possibilidade de olharmos com mais carinho e sabermos que tem uma teoria que mostra a origem e a gente consegue, então, cessar a evolução da doença quando você tem a manifestação da doença no seu organismo e a gente consegue, então, reabilitar esse organismo, tirando aí a sombra da metástase e a sombra da recidiva. A partir desse ponto, eu até vou ver aqui, Tomás, se a gente tem o Jota na linha. Tem. A partir desse ponto, eu queria dividir... Oi? O ouvinte, temos um ouvinte aí na linha, já vou atender, mas a partir desse ponto, eu vou convidar também, depois de falar com o ouvinte, eu vou convidar o Jota também para entrar em contato conosco, para explicar se uma vez que a gente descobriu, então, né, o Estevão conseguiu trazer para a gente, né, a luz, qual seria a origem da doença câncer, qual seria o tratamento. Então, como a gente consegue ajudar a pessoa que está vivendo essa doença. Deixa eu falar aqui com o nosso ouvinte. Pode colocar na linha, Tomás. Alô? Oi, Patrícia. Oi, boa tarde. Quem fala?
Edson, Edson, boa tarde, flor da tarde. Tudo bem, ô Edson? Patrícia, nossa, você me trouxe um assunto muito importante agora, viu? Eu acredito, Edson. Você fala da onde, Edson? Eu falo aqui de Guanazes. Me conta, Edson, qual que é a sua vivência com a doença ou com a terapia? Então, a minha vivência com a doença é complexa porque, veja bem, a água é um alimento necessário, diário, praticamente todas as horas e todos os momentos. Uhum, E a alimentação é regada por essa água. Como eu já tive animais e eu procuro ter animais e eu não consumo os animais que eu tenho, uhum, eu faço uso das fezes deles como adubo, tá. tá? E aí surte uma terra muito boa, um adubo muito bom. Com plantio Mas, saudável, né? para resumir para você, entre as fezes de um frango, de um boi, de um qualquer animal e as fezes humanas, dizem que a fezes do gato é a pior que tem, não é? Eu considero a fezes humana a pior que tem. Porque Uhum, se ela ficar descoberta por um dia que seja, é insuportável o odor dela, né? É complexo, muito sim, complexo. sim. E nossos esgotos, nossos rios, praticamente estão sendo depósito de tudo isso com tratamento, na Justamente. verdade. É uma situação bem crítica quando você pensa, né, a natureza, como São Paulo, por exemplo, vamos pensar que São Paulo, né, ela vive com esgoto no principal rio a céu aberto, né? Que a gente fala aqui do Isso, Tietê. Sim, é isso. um exemplo. Então, a Baixada Santista, esses locais, Rio de Janeiro e tudo mais, é muito mais exposto do que a gente, porque ali Sim, a contaminação sim. por mais que se É. trate, porque as fezes humanas, para mim, eu considero a pior que tem. De gato, assim, não é tão forte que nem a de humana. A de gato, ela É. tem cheiro forte, mas ela é... Eu, é eu acho que eu estou entendendo a sua pergunta, mas eu te digo, eu não sou uma grande, apesar de ser uma pessoa que admira muito o plantio, né, a alimentação orgânica, né, ou o próprio cultivo da sua alimentação, eu não sou uma grande entendedora. Mas eu vou tentar fazer um link entre a sua posição e a nossa visão com relação a isso, tá? tá O Jota perfeito. daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente também, se ele tiver alguma coisa a acrescentar para nos ajudar, vai ser interessante. Mas vamos imaginar que no ciclo natural, no ciclo normal da natureza, as fezes dos animais, assim como folhas antigas que o vento carrega, todas elas fazem parte de uma recolonização ou de uma revitalização da terra, a qual precisa naturalmente ser adubada para dar novos frutos, né, Edson? Sim. Agora, quando a gente imagina na história, né, do ser humano, então, a gente está falando de história de 100, 200 mil, 2.000 anos atrás, sempre existiu algum tipo de fossa, tá? E a fossa, ela nunca foi rasa, ela sempre foi funda, né? E essa fossa, em algum momento, por ela não ter a mesma forma de interagir com essa terra mais alta, tá? Ela acaba, no desenrolar dos anos, ela acaba acessando os veios d'água, tá? O tempo que essa contaminação acontece, Edson, ou algumas informações mais técnicas, concentração, ou o tipo de radiação que ali pode surgir depois de determinado tempo, eu não tenho exatamente para te contar, tá? Para dividir com você. Mas a ideia é mais ou menos essa. Se você pensar na forma que funciona uma fossa, tá? Dos dejetos humanos, e uma forma que a natureza animal, né? A vida animal interagem com a vegetal, elas são completamente distintas, tá bom? Então, a nossa preocupação hoje, por exemplo, que estamos numa civilização, temos algum tipo de organização dentro das nossas casas ou prédios, é imaginar qual que é o caminho que o nosso esgoto de casa faz. Então, aonde todo o esgoto de casa se encontra, onde ele é coletado e como ele chega ao esgoto geral da rua. É mais ou menos isso. Então, sabemos que o saneamento básico também não é perfeito. Então, existem muitos vazamentos. E aqui você citou algo na Baixada, citei um fator bem importante em São Paulo, que pode ilustrar um pouquinho isso, o quanto que as nossas águas, o nosso solo pode ser minado e contaminado ao longo dos anos, né? E isso potencializa, né, a doença de formas incalculáveis, porque no mesmo tempo que a gente não tem um saneamento perfeito, básico a todos os seres humanos que
teoricamente, assim, a nossa sociedade teria direito, a gente também não tem um planejamento de crescimento certo das nossas cidades, né, Edson? E, consequentemente, para otimizar os espaços, a gente tem crescimentos de grandes prédios, números de prédios, número de apartamento. Então, existe uma multiplicação grande. O que eu queria é saber se eu consegui contemplar um pouquinho da sua dúvida e queria também chamar o Jota para explicar um pouquinho como que essa radiação afeta a saúde, a forma com que ela se manifesta, como ela irradia, e como que a gente vai ajudar as pessoas que têm essa preocupação, assim como você. O que você acha? Patrícia, deixa eu só complementar. Claro. Além das doenças físicas, que os cânceres são muitas doenças físicas já em evolução, né? Existe a doença emocional, que pouco é falada, onde as pessoas estão tirando a própria vida e automaticamente estão praticando suicídio de tal forma horrível e em grande quantidade, não é pouca quantidade, não. Sei. Isso aí está sendo induzido, por quê? Alimentação, forma de vida, água que se bebe, uma par de coisa. Você sabe disso, né? Sei, claro que sim. Eu vou até fazer uma observação sobre esse aspecto psicológico versus a doença. E eu também vou fazer um convite a você e a todos que me acompanham, tá aqui, ó, todos que me acompanham aqui no programa, que ano passado eu pude fazer um programa com 2 voluntários, que foram voluntários e trabalharam muito tempo no CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é uma organização sem fins lucrativos que funciona 24 horas para poder ajudar pessoas que têm esse quadro psicológico ou que têm esse pensamento recorrente sobre o porquê de viver ou deseja, né, neste questionamento de tirar a vida. O CVV funciona 24 horas para receber essas pessoas, a ligação e orientar eles com relação a isso, amparar eles e dar um direcionamento, tá bom? Então esse é um convite para todos que me acompanham. E sobre o aspecto psicológico, o câncer, quem vive por muito tempo dentro dessa radiação, existe um comportamento que é sabido depressivo. Então existe o que a gente fala que é uma apatia para a vida, que a radiação pode causar, mas ela não vai causar nessa esfera. Então, eu vou aproveitar essa sua colocação e vou fazer aqui, eu vou já bolar um próximo programa, uma próxima pauta, para a gente abordar especificamente isso, que é, sim, uma preocupação grande na nossa sociedade hoje, mas eu vou voltar a nossa atenção exatamente agora para o câncer, porque esse tempo aqui é raro, ele voa, e a gente tem a participação ainda do Jota para complementar. Anota você, por favor, Edson, meu WhatsApp, por favor, os ouvintes também que me acompanham, anotem meu WhatsApp e sigam conectados comigo, tragam esses questionamentos, porque a conversa aqui, ela realmente é um começo, é um pontapé, a porta está aberta para a gente olhar com carinho para todo mundo, tá? O meu telefone é 11 95595 5465. Então, é 11 95595 5465. Eu agradeço o Edson por essa ligação, eu agradeço a todos vocês, ouvintes, que estão conectados comigo até agora, 5h25 da tarde, aqui na Vibe Mundial, através do Portal da Cura. Eu, Paty Kovacic, chamo a gente aqui para o intervalo rapidinho, pega o seu café e chá, e no retorno a gente volta com o assunto do método Kovacic. Vamos olhar como cuidar do paciente com câncer, com a participação do Jotacir Celinha. Até já! Vai terminar muito, muito, muito bem, porque estamos juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Então, seja muito bem-vindo, você que se conecta na Vibe Mundial nesta tarde, sábado, agora 5h30 da tarde. E seja muito bem-vindo de volta, vocês, queridos ouvintes, minhas flores maravilhosas, que acompanharam a primeira parte do programa aqui, Portal da Cura. Eu sou Paty Kovacic, estou com o nosso querido colega Tomás aqui, preparando mais uma tarde, elaborando mais uma tarde, mais a produção também, que está sempre presente, ativa. Renato, beijo, agradeço a todos vocês que colaboram com tanto carinho para o programa seguir cada vez mais forte. Hoje, o assunto é um assunto muito querido, é um assunto do coração, é um assunto o qual a gente vive diariamente, né, que é o método Kovacic. Então, quem escuta pela primeira vez, seja muito bem-vindo e venha com o coração, né, aberto, venha com os ouvidos atentos a essa história de pesquisa e tratamento voltado ao câncer. Então, a pesquisa foi com o objetivo de encontrar a origem da doença câncer, e Estevan Kovacic, esse cientista autodidata, aqui em São Paulo, há 60 anos atrás, fez essa pesquisa, encontrou um resultado, e a gente segue aí no formato de hoje, atendendo as pessoas desde 64, e esse formato, quem vai contar e dividir conosco
é Jotacir Selim. E o tratamento é esse. É um tratamento que eu dizia aqui no intervalo para a galerinha que está online no Instagram. É um tratamento que ainda hoje a gente consegue oferecer com uma certa logística, com uma grande dedicação, de forma gratuita às pessoas que procuram o tratamento. Então, de forma gratuita, no nosso ponto aqui no metrô Santa Cruz, em São Paulo. Mas se você entrar no site da associação, você vai conseguir ter acesso a todos os endereços dentro do Brasil e em outros países no mundo. Então, pegue aí seu papel e caneta para anotar essas indicações que eu vou passar para vocês e alguns detalhes que o Jota vai conseguir compartilhar conosco. Mas saiba que, através do trabalho da associação, hoje, nos últimos 15 anos, na verdade, se expandiu a possibilidade, né? Ampliou a possibilidade de acesso a essa terapia. Então, cada vez está mais forte, mais presente, espalhadas aí através do mundo esses pontinhos de luz, um pontinho de esperança ou um caminho mais leve para poder ajudar o seu corpo a se restabelecer da doença câncer. Então, o seu corpo a criar as ferramentas ou recuperar as ferramentas que ele possui para eliminar a doença e seguir em frente. Então, além do tratamento ser gratuito, pontos importantes para se afirmar aqui, que não tem efeito colateral. Pelo contrário, o que a gente vive nessas décadas e aí enxerga todos os dias é que em qualquer momento que você estiver da doença, até mesmo vivendo outros tratamentos médicos, você consegue obter benefícios desse tratamento, tá bom? E ele pode, assim, interagir com outras práticas. Muitos ouvintes me escrevem no WhatsApp perguntando, né, falando da sua atual descoberta ou atual momento do tratamento médico, com medo de intercalar, né, ou de iniciar uma outra prática, se vai ter interferência ou não. Não tem interferência. A gente fala que é uma prática integrativa, justamente porque essa terapia natural, ela não só ajuda o organismo a se reabilitar da doença, mas ela também dá mais força, vitalidade para o organismo se recuperar e viver outras práticas. Mas sem mais delongas, eu queria convidar aqui o Jotacir Selim, como eu apresentei na primeira parte do programa, ele que é meu pai, então é membro da família e que vive há muitas décadas o método Kovačić, que assim carinhosamente a gente tem chamado nos últimos 15 anos. Queria que ele apresentasse agora pra gente como que funciona esse tratamento. Então, uma vez que a gente entendeu a origem da doença, que é ali na primeira parte do programa que eu falei, que é uma interferência direta, uma exposição direta a um campo de radiação no meio, vindo do subsolo, né, no ambiente que a gente vive, como que a gente inicia esse tratamento e quais são as expectativas que a gente pode ter nesse tratamento. Tomás, Jotacir tá online? Então pode colocar ele aqui ao vivo com a gente. Jota! Boa tarde. Olá! Tudo bem? Oi. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer poder participar mais uma vez desse trabalho do programa e desse grande trabalho que é o Método Kovačić. Justamente. Para os ouvintes que acompanham aqui pela primeira vez o Jota no programa, devo dizer neste momento que Jotacir é meu pai. Então, olá, pai, seja bem-vindo. Obrigada por dividir um pouquinho desse tempo seu comigo e com os nossos ouvintes. E assim como você falou, eu também acredito na importância de a gente seguir esse trabalho. Acredito na importância e toda a forma de divulgação, né, pai? Para que as diferentes meios de comunicação, as diferentes formas de se comunicar consigam acessar as pessoas e os corações que precisem dessas palavras e desse caminho de tratamento, né? Bem, eu não estou ouvindo perfeitamente. Oi, tá conseguindo me ouvir? Jota? Sim. Oi. Então vamos dar a partida aqui. Na primeira parte do programa, eu falei um pouquinho sobre a pesquisa, o que motivou Estevão e qual que foi a origem que ele encontrou, então, a resposta que ele buscava, né? A partir daqui... A comunicação tá ruim. Eu vou buscar um outro ponto. Você quer retornar a ligação ou você consegue falar com a gente? Uma dica que eu dou aos ouvintes e eu te dou também é tentar não estar usando o celular ao mesmo tempo para não criar uma microfonia, uma interferência. Alô? Oi. Oi. Conseguiu? Acho que agora a gente vai ter melhores condições. Boa.
Então, Muito bom. então vamos lá. Então conte um pouquinho da sua visão e fala um pouquinho, a partir do momento que a gente sabe qual que é a origem da doença, como que a gente consegue auxiliar as pessoas que nos procuram no tratamento e quais são as expectativas que a gente pode ter. Bem, então, quer dizer, o importante é saber que existe um atendimento, uma oferta pública aberta, né? E que é acessível às pessoas. Apesar de a gente ter muita dificuldade de ter uma divulgação maciça, onde uma quantidade bastante significativa tenha conhecimento da existência do método Kovačić, nós temos hoje uma divulgação ativa. Por quê? Porque milhares de pessoas passaram por essa terapia e, felizmente, guardam boas recordações, ou seja, tiveram bons resultados, tiveram benefícios concretos e tem, na maioria das vezes, o prazer e a atitude de levar a outros. Ao saber de alguém com essa necessidade, eles indicarem, sugerirem, né? Então, quer dizer, a porta de entrada, felizmente, é a famosa divulgação boca a boca e que funcionou ao longo de todas essas décadas. E hoje, ao lado, né, de outras técnicas, uma internet poderosa, né, que nos auxilia muito, ela ainda permanece como sendo o principal, né? Por quê? Sim. Porque ele dá a credibilidade necessária para se buscar algo que alguns entendem como alternativo, algo que seja complementar, né? Então, o ponto primeiro é esse, a porta de entrada. Ela existe, ela é ampla e a gente busca acolher esses pacientes através do esclarecimento. Então, o ponto principal da terapia é exatamente a capacidade de enxergar a causa, como você já explicou na primeira parte do programa, né? E levar isso à prática. O seu Estevão identificou uma causa e desenvolveu uma metodologia, o que a gente chama de um processo terapêutico, né? Que se baseia, de um lado, na captação de energia natural, modificando a condição do corpo, e de outro lado, a prevenção em relação àquela causa que acometeu a pessoa e também o animal, trazendo a enfermidade. Então, o nosso trabalho é um trabalho educativo. Inicialmente, principalmente, um trabalho educativo, de levar um conhecimento novo, que é já ancião, né? Um conhecimento novo que tem a sua idade aí pelos 70 anos, né? Quer dizer, algo que se desenvolveu na década de 1950. Sim, sim. E esse eu acho que é o que mais despende, que toma tempo, na verdade, de toda essa caminhada, né? Quando a gente apresenta qual que é a forma que a gente vai tratar as pessoas, ou o tempo de permanência no tratamento, que eu quero que você fale um pouquinho mais, a gente diz que existe o tempo de recuperação do corpo, né, pai? Porque a pessoa esteve presente 2, 3 anos, às vezes algumas histórias são mais longas, mais anos exposto à radiação, então não pode se esperar que em pouco tempo o corpo se recupere de toda essa exposição e desgaste, né? Ao mesmo tempo, além desse tempo de recuperação que a gente diz aí de 1 ano, esse trabalho de educação ele é o mais presente, o mais forte, né? Porque é fazer com que a pessoa entenda a simplicidade desse tratamento e como introduzi-la no dia a dia de uma forma fácil, para que esse hábito seja eterno, né? Seja permanente, né? Sim, sem dúvida. Então, inicialmente eu gostaria então de agradecer e chamar, né, para próximo da gente, essas centenas de voluntários e terapeutas que oferecem essa terapia, né? Que oferecem a terapia MK. Pegando esse seu gancho, nós fazemos um atendimento, atendemos uma ligação telefônica e encerramos. Não, nós acompanhamos cuidadosamente, atenciosamente, durante 1 ano. Porque 1 ano é o tempo necessário para diversas passagens, para diversas mudanças, para a obtenção de resultados. Então, é muito importante a persistência do voluntário em acompanhar o paciente ao longo desse 1 ano. O que a gente espera é algo fabuloso. Começa pelo controle da evolução da doença.
o que a gente busca e consegue é que a doença deixe de progredir. Uma doença cuja característica é a progressão e o primeiro resultado é exatamente a interrupção desse processo de crescimento da doença, a interrupção desse processo de surgimento de novas manifestações, né? Sim, Mas é sim. muito interessante observar, se você falou em termos de 2 anos e tal, então é a explicação, a pessoa fica doente por se expor em torno de 2 anos àquela energia que vem do subsolo, né? Uhum. Mas é muito interessante, e isso eu testo, eu converso com os pacientes, como você disse, com os novos pacientes que chegam, né? E a todos eu faço a mesma pergunta. 6 meses antes de você ter os sintomas, o diagnóstico dessa doença câncer, você tinha a mesma saúde do que 2 a 3 anos antes? Uhum. E a resposta é quase unânime. Não, eu já não tinha a mesma disposição, eu já sentia inúmeros problemas de saúde. Então, uma constatação que essa terapia traz é de que a pessoa perde a saúde antes de ficar doente, antes da doença câncer se mostrar visível, né? Então, a beleza da terapia está no enxergar, no entender, no explicar esse processo todo do surgimento da doença câncer e também dessa interferência na saúde como um todo e na reversão desse processo, na interrupção do crescimento da doença câncer e na liberação do corpo para uma retomada, uma reaproximação da sua forma normal de funcionamento, o que a gente chama um processo de fortalecimento e regeneração do corpo. Então, essas são as coisas básicas que a gente pode esperar da terapia e que, ao enxergar isso, ganhamos novos voluntários e novos terapeutas. Sempre. Por quê? Porque as pessoas se maravilham realmente com esse efeito, né? Sim, ficam felizes e satisfeitas de ver realmente as evidências de uma resposta, né, física, né, pai? Agora eu vou aproveitar essa observação bem explicada que você trouxe sobre essa indisposição ou disfunções que acontecem aí há 1 ano e meio, 2 anos antes do diagnóstico médico da doença, para fazer uma das perguntas que eu mais recebo dos ouvintes aqui diretamente a você. Uma das perguntas mais clássicas que eu recebo todas as semanas é: mas esse tratamento, ele é só para câncer? Porque eu tenho algumas coisas que não estão funcionando bem, eu não consigo controlar algumas doenças, ou tem uma célula estranha, uma mancha e tal. Eu tô pensando aqui, será que não pode ser câncer? Será que eu não posso já antecipar e fazer o tratamento? Minha médica, às vezes, tem uma pessoa em específico que escreveu, disse que pode ser uma doença autoimune, estamos investigando. Posso fazer esse tratamento? Bem, a nossa postura ela é muito responsável e ética, né? Quer dizer, o seu Estevam nos legou, né, um tratamento, nos entregou um tratamento e que ele teve um objetivo, teve sucesso nesse objetivo e tem um campo de atuação infindável, muito maior do que a nossa capacidade que existíamos antes e que conseguimos criar nesses 15, 20 anos, ou em toda a existência da terapia. Então, nós se concentramos na doença câncer por razões óbvias. A doença que nós conhecemos, é a doença para a qual nós temos certeza dos resultados a serem obtidos, tá ok? E é uma doença grande o suficiente para tomar toda a nossa atenção. É uma doença que, diferentemente de várias outras, mas eu entro na autoimune que você disse, diferente de todas as outras, não tem um tratamento eficaz dentro da alopatia, dentro dos tratamentos convencionais, ok? Então, nós se concentramos naquilo que foi o objetivo inicial e nós se concentramos porque neste aspecto, neste campo, ainda faz toda a diferença a existência do oferecimento do MK, né? Essa energia que é captada dentro do processo terapêutico do método Kovačić, ele faz bem ao corpo, ele estimula os processos de fortalecimento e regeneração, e ele já contribuiu com pacientes de outras terapias, de outras patologias, né?
patologias, né? Mas a gente, como eu disse, de forma responsável, de forma ética, nós buscamos restringir a aceitação desses pacientes naquelas doenças em que, sabidamente, publicamente, se sabe que não há tratamento, né? Não há tratamento eficaz com o objetivo da eliminação da doença. Então, por exemplo, em termos de nome, a esclerose múltipla, é o conjunto de doenças intitulado de autoimunes, né? Quer dizer, quando algum paciente desse tipo de patologia nos procura e nós esclarecemos isso que nós acabamos de falar, sabemos o que buscar para o câncer, né? Nosso foco é o câncer. Quando ele busca e deseja se submeter à terapia, a gente poderia falar experimentar a terapia, não que ele vai ser um experimento, né? Mas ele vai se submeter a algo que ele não sabe exatamente o que vai atingir. Felizmente, também nesse campo, a gente já teve várias razões de felicidade, né? Várias pessoas que obtiveram modificações, alterações no seu comportamento, né? Sim. E que tiveram a atitude de agradecer, né? Sim, eu me lembro um caso, já há bastante tempo atrás, em que depois da gente iniciar, eu perguntei para a pessoa, e aí, como que você está? O que você está achando? Ele falou, eu estou gostando, por isso que eu estou aqui de volta, né? Eu falei, mas que benefício te trouxe? E ele me disse assim, eu parei de piorar. Boa. Então, esse é o começo da melhora, você tá? percebe que os objetivos de cada paciente, ou em frente a patologias diferentes, podem ser diferentes, né? Quer dizer, é uma patologia que progressivamente vai tirando a condição de saúde, autonomia do paciente, quando ela para de evoluir, né? Já é um alívio, é um grande alívio. É isso que eu ia falar. Né? Até mesmo por isso que eu sempre encorajo os ouvintes a, primeiro, é um convite carinhoso que eu faço para conhecerem essa história, essa terapia, mas sempre encorajo a ouvir especificamente sobre a teoria e como a terapia acontece, porque em todo momento, se fizer sentido para você que está nos ouvindo, em todo momento que você iniciar essa prática vai ter um benefício. Como o Jota falou, que é a parada, né, a suspensão da evolução dessa doença, ela deixa de evoluir, até mesmo a melhora física da doença ou outros aspectos. Jota, a gente está com um ouvinte aqui na linha, eu convido você para nos acompanhar aqui, para ver que pergunta que é essa, e quem sabe a gente consegue ajudá-lo um pouquinho mais. Pode pôr na linha, Tomás. Alô, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, seu Jota. Prazer em falar com você. Você fala um pouquinho mais alto, por favor, fala o seu nome. Ivan Carlos. Ô, Ivan, nosso ouvinte cativo, né, Ivan? Pois é. De Mauá. Beleza, Ivan, obrigado por você ter ligado. Você sempre contribui de uma forma valiosa. Traga, por favor, sua pergunta aqui para o Jota poder participar um pouquinho mais conosco. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a pacientes quando chegam na associação de vocês para visitar. E eu queria saber o seguinte, não para visitar, para tratamento. Já aconteceu de algum paciente chegar na associação de vocês para tratamento e ele chega muito desconfiado, não acreditando muitas vezes em tudo que vocês falavam e apresentou uma resistência muito grande e não quis de nenhuma forma, de nenhuma hipótese se tratar. Como é que vocês conseguiram trabalhar com isso, procurando fazer ele entender que ele tem uma doença que é grave, que ele precisa desse tratamento? Como é que vocês fizeram isso? Sim. Precisar do tratamento, eu acho que ele até mesmo entende, né, que ele precisa, Ivan. Agora, o que ele não consegue entender é a postura a qual ele está enfrentando a própria doença e não o nosso tratamento. Mas como o Jota tem uma experiência mais longa, eu vou até pedir para ele responder essa pergunta e eu complemento caso seja necessário. Obrigada, viu? Foi muito boa a sua pergunta, Ivan. Obrigado. Jota, você conseguiu entender a pergunta dele? Não, eu gostaria que você
Sim, repetisse para mim, né? Para eu poder entender melhor. Como que se faz, ou se já aconteceu com você, com a gente, um paciente, uma pessoa chegar ali com diagnóstico de câncer para iniciar o tratamento, mas nessa primeira visita ela tem uma resistência muito grande ao tratamento, ao que é dito sobre teoria, e o Ivan ali fala como que a gente faz para fazer com que ele compreenda e convença que ele precisa desse tratamento. E aí eu já falei que o caminho é um pouquinho diferente, né? Porque a compreensão tem que partir do que ele precisa, né? Como pela doença dele, e não do nosso tratamento em específico. Mas me fala nos conte da sua experiência, Jota. Eu acho essa situação, é uma situação real que a gente já vivencia, que a gente já vivenciou de forma mais clara também várias vezes, mas ela traz uma coisa bacana, né? Porque a pessoa se dispôs a sair da sua casa, do seu conforto, e vir até nós, provavelmente buscando um esclarecimento maior, buscando algum argumento melhor, mais forte, para que ele possa, né, combinar tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da vida inteira, tudo aquilo que ele está vivenciando nesse processo da sua própria doença, né, desde do prévio em relação ao diagnóstico, o pós em relação ao diagnóstico, todas as orientações, todas as indicações, né, em termos de tratamento, e de repente ele sente a necessidade de algo mais, mas se sente confuso, se sente inseguro. Bem, Sim. Nós não temos a ambição, não temos a pretensão de convencimento, o que nós temos é de esclarecimento. Então nós aproveitamos uma oportunidade a mais de esclarecer, de demonstrar. A gente busca fazer isso antes dele vir até nós, através de vídeos, através de palestras, mas a gente busca esclarecer ali, nessa interação direta, respondendo às perguntas, às dúvidas. Então, o primeiro atendimento, e que ele se dá de uma forma um pouco mais longa do que os demais retornos, né? Ele é um pouco mais longo exatamente porque é a oportunidade que o paciente, a pessoa doente, tem de receber uma orientação, receber uma resposta direta à sua pergunta, né? Então, o que a gente faz, questão é esse, de dar um esclarecimento específico àquela pessoa, né? Eu vou aproveitar algumas pessoas evoluem em termos daquela postura anterior, mas já tivemos pessoas que agradecem, mas preferem não fazer. Eu vou aproveitar essa sua resposta e emendar com uma pergunta e já aqui avisar a vocês, nossos ouvintes, que estamos na reta final do programa, temos 2 minutos aqui. Voa, né, pai? Mas então, o que a gente precisa para iniciar esse tratamento? Quais são as orientações objetivas para dar esse começo, esse start? De um lado, ter um diagnóstico oficial de câncer. Para a nossa segurança jurídica, para a tranquilidade do trabalho dos nossos voluntários e terapeutas, nosso trabalho começa, poderia ser diferente, mas ele começa a partir do diagnóstico médico. Então, de posse do diagnóstico médico, de posse da informação da existência da terapia, ele entra no site, busca ali um local, o ponto de atendimento PA Santa Cruz está ali, o meu telefone celular é o ponto de contato, então entra ali, manda uma mensagem de WhatsApp para mim, no caso desse ponto de atendimento, veja a forma de contato dos outros locais, entra em contato, pede orientação, fala da sua situação, fala do interesse de conhecer mais ou do interesse de vir a se submeter à terapia. Esse é o ponto de partida. Perfeito. Então, você tem um diagnóstico de médico, você tem que ter um documento comprovando, querido ouvintes, que teve um laudo médico, um exame, relatando isso para você poder passar ao terapeuta que vai iniciar o tratamento com você e entrar em contato direto com os terapeutas. Agora tem esses 30 segundinhos final, Jota. Eu queria agradecer você diretamente e deixar para você passar uma palavra, principalmente para as pessoas que precisam, né, e que desejam viver esse tratamento. Muito obrigado. Eu que agradeço a possibilidade de participação, de esclarecimento. E o que eu gostaria de levar uma mensagem de ânimo, de estímulo, de motivação. Existe vida após o câncer. Quer dizer, existe forma da gente
vivenciar esse processo e, se Deus quer que nós continuemos por aqui, nós temos como superá-lo. Né? Conhecemos, vivenciamos, tornamos-se amigos de diversas pessoas, dezenas ou centenas de pessoas, que passaram por esse processo há 10, 20, 30 anos atrás. E o Daniel, quando conosco, fez um documentário há 17, 18 anos atrás, entrevistou pessoas da década de 60, da década de 70, e foi uma maravilha poder perceber que depois de 30 anos as pessoas continuavam vivendo. Justamente, Né? Então, com a vida transformada, né, e seguindo à frente. Jota, muito, muito obrigado. Nosso tempo explodiu. Agradeço você, agradeço toda a nossa família, os nossos voluntários que seguem com tanto amor, dedicando seu tempo e atenção às pessoas que precisam desse caminho, desse novo caminho, como o Jota falou. Agradeço a Vibe Mundial pela oportunidade de unir essas vozes e experiências aqui e levá-las cada vez mais à frente. Agradeço você, ouvinte, que esteve conosco até agora. Por favor, entre em contato comigo, eu vou passar todos esses links para vocês, da teoria, o documentário do Daniel Kovacic, que o Jota acabou de citar, e o nosso contato direto do Ponte Atendimento. Eu espero vocês sábado que vem para a gente seguir esse papo do bem e do amor aqui no Portal da Cura. Sigam com o coração cada vez mais tranquilo, cheio de amor e a cabeça mais consciente e presente em cada uma das suas escolhas. Beijinhos e até lá. Valeu!